Fala galera, aqui é o Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga Ventures, e esse é o LigaCast, o seu podcast que tem trazido empresas e pessoas que estão transformando inovação em resultado real no teu negócio ou então na vida da sociedade. E no episódio de hoje muito especial, com uma empresa que certamente todos vocês conhecem, que tem resolvido a vida de milhares e milhões de brasileiros. Estou aqui com o Rodrigo Rangel, que é gerente de TI da Bosch. Seja muito bem-vindo, se apresenta aqui para a nossa audiência. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Bosch já há quase 30 anos e estou atualmente na área de TI. Mas eu comecei na engenharia. Eu comecei com o desenvolvimento de produto. Então, eu tive toda uma jornada dentro da empresa que é muito parecida exatamente com o desenvolvimento da empresa em si, porque as tendências vão mudando ao longo do tempo e você vai vendo que tecnologia para a vida continua sendo o fio condutor da Bosch. Então, eu passei do desenvolvimento de produto para áreas de simulação e aquisição de dados, comecei a trabalhar com todos os sistemas de informática de engenharia e, finalmente, eu fui convidado para co-desenvolver um software para gerenciamento de projetos na Alemanha. Daí eu morei na Alemanha 3 anos fazendo isso e voltei para o Brasil para criar uma unidade que ia desenvolver para a Alemanha. E a partir daí começa uma história diferente, que é justamente essa questão de como desenvolver em ambientes distribuídos e como fazer tudo isso virar valor para a empresa de uma forma ou de outra. E hoje em dia a gente está passando de novo por mais uma transformação muito interessante, porque a Bosch está realmente muito firme no propósito de se tornar uma empresa digital, uma empresa que vai revolucionar o mercado com produtos de inteligência artificial e produtos conectados. E, para isso, a própria área de TI está se reinventando e começando a trabalhar de uma maneira muito mais horizontal, com squads dedicadas para atender as várias unidades de negócio. Audiência, o pessoal deve conhecer a Bosch muito mais como marca, por conta do mercado automotivo e do mercado de construção civil. Dá um panorama de tudo que a empresa está fazendo e por que ir para essa questão agora de inteligência, de internet das coisas e de inteligência artificial. Perfeito. Como eu disse, a Bosch atua em vários segmentos. A questão de tecnologia para a vida é muito mais do que um slogan, é efetivamente como a Bosch sempre tentou atuar. E o nosso maior segmento, com certeza, é o segmento de mobilidade. Antigamente a gente chamava de automotivo, mas ganhou essa conotação de mobilidade porque agora a gente não está mais só falando dos carros, a gente está falando da mobilidade como um todo, e isso envolve os espaços onde cada um dos veículos ocupa na cidade, o estacionamento inteligente, como que enfim, os meios de mobilidade interagem com todo o ambiente. Fora esse segmento, nós temos o segmento de bens de consumo, onde o Power Tools tá inserido, mas também a gente tem uma área chamada Home Comfort, onde a gente trabalha com aquecedores, sensores inteligentes, para regular a temperatura das casas. É uma divisão que é muito mais forte nos países do hemisfério norte do que aqui no Brasil. Uhum. A gente tem um outro segmento que é o segmento industrial, onde a gente tem uma marca muito forte que é a Rexroth, e a Bosch comprou a Rexroth alguns anos atrás, e a gente tem esse asset dentro da empresa. E dentro do segmento industrial, é lógico, indústria 4.0 é alguma coisa que é realidade já há alguns anos, e a Bosch tem várias soluções dentro do ambiente de conectividade dentro da indústria e das máquinas para conseguir garantir os melhores resultados até por interesse próprio. Né? E, não menos importante, a gente tem algumas outras iniciativas que correm dentro de um segmento de negócio que envolvem os outros negócios. Telemedicina é um desses negócios,
É muito interessante porque isso apareceu muito mais na época do Covid, principalmente na Europa. A Bosch tem um segmento um segmento médico e faz exames, e um dos kits de teste de Covid automatizado veio efetivamente dessa divisão de telemedicina, que é o Vivalytic, e então a Bosch é essa companhia que é bastante grande e diversa em todos os sentidos. E por que o digital? Porque efetivamente a questão de como a gente entrega valor está mudando também, por vários motivos. E entregar valor com serviços é alguma coisa que vai passar necessariamente pela digitalização. Para você conseguir chegar perto dos pontos de consumo de verdade. E isso foi uma coisa que a Bosch percebeu já muito, muito antes, né? Desde 2015 a gente tem continuamente tratado do assunto dentro da empresa. E dentro desse contexto a gente tem o movimento que vai crescendo cada vez mais para a gente se habilitar a estar dentro desse novo jogo, digamos assim, né? A gente precisa de fontes novas de renda. O produto, ele tem a sua limitação, existe disrupção em termos de mercados, principalmente quando a gente está falando de produtos. E a comoditização é um fenômeno que pode acontecer com qualquer tipo de produto. Diferente de quando você se torna um ator dentro do ecossistema como um todo e passa a ter um diferencial que é exatamente esse conhecimento e essa proximidade para entregar o valor que você pode entregar a partir daquilo que você sabe de hábitos de consumo ou então de serviços, dores que o ecossistema tem e que precisam ser resolvidos. Cara, muito interessante. Até deu a deixa aqui, porque muito se fala no ambiente de inovação, da coisa das pessoas não querem o buraco na parede, da ferramenta quer o buraco na parede ou pendurar algo, né? E vocês com propriedade entendem de tudo isso. Mas o quanto que você sente que na cultura da companhia tem uma mudança importante para falar de como que a gente está saindo de uma empresa majoritariamente fazendo produtos para pensar serviços que naturalmente tem a ver com um contato mais frequente com o cliente? Isso é uma coisa que a gente precisa entender e diferenciar um pouco. Dentro da mobilidade, não necessariamente eu preciso ter o contato com o cliente final, o usuário final daquela solução, por exemplo, o estacionamento, mas eu preciso ter contato com a dor que esse usuário final tem para conseguir propor alguma coisa para algum dos tiers ali no meio do caminho, confiar em mim para ocupar esse espaço. Então, esse estacionamento automatizado que já existe, isso não é, isso é realidade, né? Para alguns modelos da Mercedes lá no aeroporto de Stuttgart, você realmente pode chegar com um carro, largar o carro lá na zona de estacionamento e o carro se estaciona sozinho. E daí quando você chega, você chama o carro volta, né? Modelo Batmóvel esse. Você aperta o botão e ele vai e volta a hora que você quiser. Então, é lógico, tem toda uma infraestrutura do estacionamento que precisa estar lá, não é mágica, né? Claro. É tecnologia. Mas é o tipo da questão onde a Bosch está ainda no B2B, ainda não está no B2C, mesmo com um modelo de serviço que é totalmente digital, entendeu? E a questão mas o negócio não é o produto em si, o negócio é exatamente o serviço. Sim, como você falou da mobilidade, em vez de falar de ser um mercado automotivo em si. Exato. Né? Então, dentro dos outros mercados, a gente também tem que fazer essa diferenciação. Mas sim, existe toda uma questão de entender a dor para conseguir entender como transformar isso num modelo de negócio.
Não, mas daí vamos lá, vamos pegar, me ajuda a interpretar isso na tua trajetória. Você falou, ó, comecei num time de produtos e daí uma empresa muito focada em engenharia. Naturalmente, até por a gente já lidar com outras empresas aqui, por exemplo, a Embraer, que também tem um time de engenharia muito forte, é natural que as pessoas sejam muito afeitas a vamos desenvolver o produto porque a gente sabe o que fazer, especificação técnica. De repente, o ponto de partida é muito mais a escuta para modelar um novo modelo de negócio e um serviço. Isso, de fato, é uma questão, assim, uma novidade, digamos assim, para a companhia? Não é uma novidade. Como eu falei, desde 2015 a gente está batendo nessa tecla. Então, tem muito tempo que a gente está insistindo. Olha, a gente precisa mudar o foco, a gente precisa entender que a entrega de valor é o foco, mas isso tem sido o maior desafio de qualquer forma. Sim. Uma coisa é você dizer para um nativo digital, olha, temos que entregar valor. Outra coisa é você dizer para aquele cara que está desenvolvendo o mesmo produto há 30 anos, olha, entregar valor agora é um pouco diferente porque o que você estava fazendo virou um commodity. Né? Ou então, a tecnologia X causou uma disruptura, eu não preciso mais desse tipo de especificidade que a gente produz. Né? Então, é bem interessante ver como isso é realmente o fator essencial. Mas a Bosch se preparou muito bem para isso. No fim das contas, quando a gente olha para todo o ecossistema que a Bosch criou em torno, por exemplo, da inovação, porque a Bosch sempre foi uma empresa que investiu muito em pesquisa. Né? Nós temos um contingente gigantesco de pessoas voltadas para pesquisa dentro da empresa. Existe um framework, porque em se tratando de uma empresa alemã, você precisa dar conforto, previsibilidade, processo para todo mundo. Né? Mas até isso eu acho muito interessante, porque existe uma forma de você, mesmo sem saber nada, ser guiado através de um framework para você conseguir entender, existe um negócio ali ou não. E isso tudo é voltado para a inovação. E existem cursos, concursos, existem vários incentivos para as pessoas começarem a colocar energia exatamente nisso. E a transformação pegou todos os aspectos. A gente começou a ouvir falar de Fail Fast desde 2015, quando a gente começou a falar, não, a gente tem que transformar a companhia. Então, toda a camada de gestão sempre começou a ser treinada em todos os aspectos. Então, essa questão holística de como que a gente sai do produto e a gente chega no digital, ela começou a ser trabalhada, então, desde lá, e continua sendo trabalhada, porque a transformação também ainda não acabou. Né? Como se fala no The Connected Company, onde você fala das equipes podulares, etc., não tem como. Se você tem uma determinada dimensão, você não pode simplesmente podularizar tudo e tá tudo certo. Não é assim que vai funcionar, porque você precisa de uma estrutura para continuar tendo o suporte que você precisa para um negócio desse tamanho. Né? E dados preliminares do ano passado, a Bosch é um negócio de mais de 90 bilhões de euros. Então, não estamos falando de alguma coisa que vai se sustentar sem uma determinada complexidade. Concordo demais. Aliás, a tua referência dos pods aí é ótima, porque é alguma coisa que muitas companhias estão começando a ter contato ou tentando entender a aplicabilidade real na sua organização, e pelo que você comentou, isso já está mais andando, né, dentro da companhia. Queria puxar esse gancho para a gente falar um pouco da coisa do processo de inovação mesmo. Sei que até para a gente também atender outras companhias alemãs, a Mercedes-Benz, por exemplo, que você já citou aqui, é natural que a gente já pense preciso mais método, mas a verdade é que gestão de inovação, governança, exigem bastante estruturação. Talvez você não tenha controle total do output, mas você sabe que vai precisar de uma fila de experimentos, de testes ou de projetos lá do P&D. Como que você vê isso hoje acontecendo, em particular quando você até citou a história do Fail Fast, né, no ambiente de startups,
injetando mais esse óleo novo aí dos empreendedores? Porque, bem ou mal, eles tendem a acelerar o processo de pesquisa. Isso acontece lá também? Acontece, e a estrutura é bastante interessante nesse sentido. Começou de uma maneira mais tímida, mas num determinado momento a organização que cuida efetivamente do assunto sentiu a necessidade de trazer atores externos, então eles fizeram uma parceria com uma universidade americana para conseguir fazer com que mais pessoas tivessem consciência do assunto e começaram a promover, então, uma espécie de mini camps, onde você trazia o business idea e daí esse business idea era colocado à prova, exatamente usando o método que agora virou o Bosch Business Framework, onde você efetivamente condiciona a inovação a todos esses passos para você conseguir ter certeza de que você principalmente se apaixonou pelo problema e não pela solução, né? Porque isso é uma coisa que é a primeira coisa que a gente aprende, né? Você tem que se apaixonar pelo problema. Mas como é que faz o cara que faz a furadeira se apaixonar pelo problema e não pela solução? Tem que deixar quebrar a cara um pouquinho, né? No fim das contas, as perguntas difíceis vinham no camp, né? No sentido de, para quem que você vai vender? Não sei, isso é problema de vendas. O marketing que descubra. E daí era exatamente isso que era o que ficava evidente. Ele falou, com quantas pessoas você falou sobre esse assunto? Você tem certeza que isso é uma dor? Né? E todas essas perguntas, elas são feitas agora exatamente no momento do Business Idea. Então, toda a questão, ao invés de a gente tentar transformar todo mundo em UX designer, o que acabou acontecendo foi tentar fazer com que as pessoas pensassem efetivamente, eu tenho de fato uma ideia de negócio, eu tenho uma ideia de produto, de serviço, eu tenho uma ideia, né? E o framework vai tentar enquadrar, isso? Cada uma dessas possibilidades numa trilha de desenvolvimento. Exatamente. Até fazendo as perguntas certas, né? Qual é o valor que eu entrego? Né? Quem que está disposto a pagar por isso? Né? E isso tudo ainda lá no Business Idea. Né? Então é bem interessante, porque daí as pessoas começam a entender para que serve um mapa de empatia, para que serve desenhar a jornada, para que serve você... Então esses conceitos começam a entrar na cabeça das pessoas sem que você tenha que efetivamente usar um método que é colocar a pessoa na sala de aula e investir, sei lá, 30, 40, 50 horas para depois a pessoa não entender por que ela está fazendo aquilo. Né? Ficar desconectado, né, com a rotina de trabalho, com o desenvolvimento das competências ali cotidianas. E tem duas vantagens, né? Quem se sente atraído exatamente por esse tipo de coisa são os intraempreendedores. Então você identifica já quem que está afim e você usa essas pessoas como multiplicadores depois dentro do ambiente. Porque daí quando alguém chega com algum outro tipo de ideia, essa pessoa já vai encontrar alguém que falou, não, peraí, eu fui lá e passei vergonha, porque eu não sabia responder isso. Você já pensou nisso? E que grau de maturidade você acha que a companhia já está para esses intraempreendedores e multiplicadores? Porque são quantos funcionários aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente está falando mais ou menos de 10.500. Nossa, é bastante gente. E quando a gente pensa no mundo, são 428 mil, mais ou menos, né? É bastante gente, é muita gente. Mas, de qualquer forma, quando a gente pega o público de intraempreendedores, eles não são um público tão grande assim. Mas eles são as pessoas que realmente começam a fazer a diferença em termos da adoção. A abordagem que a Bosch tomou agora para a área de TI é um pouco mais radical. Eles falaram, a gente vai transformar a área de TI e vai trazer essa área de TI para o conceito podolar. Ponto. Entendeu? Decidido lá por uma pessoa do conselho da Bosch, falou, é assim e vamos fazer. E agora a gente está fazendo, a gente está vivendo isso. E é uma transformação que, para quem não entende o que está acontecendo,
fica um pouco distante, mas para a gente que está vivendo, a gente está vendo exatamente que ela só acontece se a gente entender o conceito que tem por trás. E que certamente tem a ver com o que você falou de perceber mais o que de fato resolve na vida das pessoas e empresas do que simplesmente entregar um produto melhor. Exato. É exatamente fazer esse shift de como eu agrego valor. Né? Como que, e no caso, agora a gente está falando como a tecnologia da informação, como a IT entrega valor para o negócio. E essa visão, ela só consegue ser possível se você tem gente muito perto da unidade de negócio. E é justamente essa a beleza do pod. Você mistura as melhores competências, tanto da unidade de negócio quanto de TI, e você traz um grupo pequeno o suficiente, gerenciável o suficiente para identificar exatamente isso. Quais são as dores que eu tenho que priorizar? Como que eu vou colocar isso num backlog? Como que eu vou desenvolver? E fazer a gestão também da entrega. Uhum. E isso só acontece se esses pods clamam para si a autonomia que a gente quer dar. Então, não é uma transformação que vai acontecer só por decreto. Ela foi preparada e a gente está ainda trabalhando nela justamente porque as pessoas precisam entender. E daí, de novo, essa questão da adoção. Uma vez que a gente começa a perceber valor nessa transformação e a gente começa a ter resultados vindos dessa transformação, fica mais fácil da gente falar, olha, agora, quando a gente for pensar em desenvolver novas soluções, novos serviços, que tal a gente começar exatamente desse jeito? Que legal. E já tem algum produto, algum serviço que está sendo desenvolvido a partir, né, ou já foi desenvolvido a partir desse novo desenho? A gente tem já algumas iniciativas ainda do BBF, né? Ainda lá dessa primeira semente de inovação, né? E até antes da gente começar, eu estava falando do Drive-B, que é um desses produtos que a Bosch já lançou no mercado e que é fruto exatamente desse framework de inovação. E não é só esse, a gente tem outros exemplos dentro da área de mineração, a gente também tem um Lockout System, dentro da área do agro, a gente tem o Intelligent Planting System, a gente tem o One Smart Sprayer em conjunto, em colaboração com a BASF, é uma joint venture. Então, tem várias histórias interessantes ao redor de como a inovação está trazendo esses novos negócios, né? Obviamente, não dá para a gente comparar isso com o nosso mundo tradicional, Uhum. né? Então, existe ainda toda uma dependência do mundo físico, tradicional, que é o nosso carro-chefe, onde a gente faz a maior parte das vendas, mas justamente essa questão de entender que esta via é a via do futuro, que esta via é a via viável e que a gente consegue ver os resultados é justamente o que tem sido interessante dentro dessa experiência. E o que você acha que ainda precisa mudar, vamos dizer, na companhia? Você citou um elemento aqui que eu acho fundamental nesse tipo de transformação, que é a história da autonomia, né? Então, se estruturam formas novas de trabalho, as pessoas começam a entender que, no fim, ela tem que olhar mais o que, de fato, gera valor para o mercado, mas, por outro lado, tem muito da cultura de até onde eu vou sozinho, e o quanto eu preciso de muita aprovação. Você mesmo acabou dando a deixa, eu estou falando de uma empresa alemã e que muitas vezes peraí, qual que é o roadmap estrangeiro e tudo mais. Onde que você acha que está a autonomia e que outros passos ainda precisam ser cumpridos para essa jornada deslanchar mais ainda? Bom, de uma forma ou de outra, não adianta tapar o sol com a peneira. Realmente, uma companhia desse tamanho precisa de processo. Não vai ser da noite para o dia que isso vai mudar. Mas, dentro dos escopos atuais, onde os pods estão trabalhando, existe autonomia sim, né? O que a gente precisa é entender exatamente como exercer isso, né? E tem a regra lá que eu vi citado uma vez como Amazon, mas eu não tenho certeza, que se você puder passar por uma porta e passar de volta, tá tudo certo, vai em frente. Agora, se você precisar
de alguém para poder voltar, então é melhor consultar alguém. Então, tem vários exemplos práticos que a gente tem usado para as pessoas começarem a entender que o espaço existe. Mas nada foi mais poderoso do que criar o espaço em si. Quando a gente fez a transformação e o espaço surgiu, e daí eu virei pro meu pessoal, porque atualmente, apesar de ser uma terminologia que eu não sei o quanto é conhecido no mercado, né, eu sou chamado agora de Tribe Lead, porque eu tenho vários squads embaixo da minha organização. Eu falei, olha, pessoal, é com vocês, né? O que vocês decidirem em termos de backlog com o cliente, tá ok, só vamos gerenciar os conflitos. Se cada um deles não tivesse assumido, de fato, essa tarefa e começado a fazer as coisas acontecerem, a gente não teria saído do lugar. Então, criar o espaço é um primeiro passo fundamental. Daí as pessoas caem no espaço e ficam olhando assim, é de verdade, né? E pode mesmo fazer isso, né? E daí quando elas tentam e a coisa acontece, aí a coisa vira, né? E a gente tem visto isso de uma maneira muito, muito forte agora. A gente tem tido discussões que são muito mais interessantes, a gente tem visto de fato uma mudança, inclusive, em como a gente está tratando determinados assuntos com as divisões de negócio. Legal. Queria voltar num ponto que, quando a gente falou aqui da estrutura, eles naturalmente tendem a pensar o backlog como, meu time aqui dá conta de fazer, mas se a gente abre para o ecossistema, provavelmente essas pessoas vão começar a falar, mas essa funcionalidade, ou esse sistema, ou essa camada de serviço já é desenvolvida em algum outro lugar por alguma startup ou por via de inovação aberta. O quanto isso está contemplado no modelo e que se tem algum case legal que você pode compartilhar desse engajamento com startups no mercado? No fim das contas, toda essa gestão de parcerias está dentro de um grupo. Então, a gente tem grupos de governança que continuam atuando de maneira muito forte dentro da empresa. Assim, de bate-pronto, eu não vou ter nenhum caso para comentar contigo sobre uma parceria que efetivamente tenha alavancado de fato um produto que a gente está vendendo externamente. Internamente já aconteceu, até porque a gente também tem um departamento de governança que gerencia toda essa parte de incentivos governamentais de fomento, né? E daí tem parcerias que surgem nesse contexto com MP do Bem ou com nossa, me fugiu o nome. Lei da Informática, acho que vai ter outros lugares também de incentivo. Me fugiu o nome agora do programa específico que a gente usou, mas dentro desse contexto a gente teve de fato acesso a uma startup que tem um engine de inteligência artificial que impulsionou bastante algumas discussões dentro da empresa. E dentro da empresa a gente desenvolveu uma aplicação para ajudar a Bosch a entender quando uma lei, ou para prever, né, quando uma lei é relevante para o contexto Bosch ou não. Então, tem de fato, e isso a gente faz via essa governança das parcerias, né? Então, existe o espaço, mas eu não sei de pontuar algum caso específico onde exatamente isso foi o enabler para a gente chegar lá. Mas, lógico, a gente não quer reinventar a roda. Tem scouting, a gente tem grupos que estão dedicados efetivamente a fazer essa busca ativa. Muitas vezes, a gente tem também uma área de Venture Capital, então tem um grupo de Venture Capital na Alemanha que constantemente está olhando para o mercado, e só que eles participam de um seeding bem cedo, né? Não é para grandes investimentos. O negócio deles é no começo mesmo, né? Mas, enfim, a RBVC está atuando. Nós temos para dentro da empresa também uma divisão que é o Grow, que para intraempreendedores presta suporte. Então, existe todo um ecossistema que está focado exatamente nisso. Que legal. De alguma maneira, você comentou aqui já, num stack, né, de inovação, como a gente gosta de chamar, o final da jornada do Venture Capital para
incentivar ou escalar alguma solução. Você comentou do programa de intraempreendedorismo, dos pods, acabou passando por um pano todo, mas eu queria voltar talvez no primeiro item lá, que geralmente é dessa inteligência de mercado. Inevitavelmente vou voltar na história do porquê Bosch entrar na inteligência artificial. Lógico que está todo mundo falando disso, mas como que isso de fato muda o jogo para Bosch? A princípio dá para, acho que para reconhecimento de marca, as pessoas vão falar assim, confiança, produtos de muita qualidade, serviço de engenharia. Mas espera aí, como ir além do produto e a inteligência artificial vai fazer parte do produto ou ela vai perpassar a venda de um produto? A gente vai vender mais do que só o produto. Essa é uma discussão que ainda não, na minha visão, ainda não tem uma resposta definitiva. O fato é que a gente já percebeu que sem os modelos de inteligência artificial e principalmente sem os modelos de AI generativo, a gente não vai chegar no nível que a gente quer, até porque existem coisas que funcionam melhor quando você usa esse tipo de modelo para disparar. A gente, dentro da mobilidade, por exemplo, tem o e-bike. E daí, quando você pensa em bicicletas elétricas, que não é um mercado, que é um mercado bastante específico, você tem uma série de serviços que você pode agregar para você conseguir melhorar a vida e a experiência de quem está andando. Porque você tem uma determinada bateria dentro do... E tem graus de conforto que você pode ajustar. Não necessariamente você vai conseguir chegar onde você quer se você colocar um grau máximo de conforto, né? Então, existem uma série de dores que existem dentro do uso que a gente está começando a descobrir por causa de padrões que a gente aplica dentro daquilo que é disponibilizado para a gente, porque também sendo Bosch, a questão da legalidade é muito forte, então a gente só usa dados que são entregues para a Bosch, né? Mas mesmo dentro desses dados, a gente já começa a perceber que a gente consegue aprender muita coisa, e daí prever é uma palavra forte demais, mas conseguir entender dores que muitas vezes não estão expressas ainda. Perfeito. Pelo menos você consegue sugerir casos de usos novos, e daí com isso refinando, né? Como você falou, olha, será que as pessoas usam o modo conforto máximo? Será que elas usam um pouquinho mais? De repente você criou um leque todo, descobriu que poderia ser, sei lá, menor, ou ter mais potência, ou ter outras necessidades ali, né? Ou o cara não precisava sofrer tanto também. Também tem isso. Mas, e daí quando eu começo a integrar isso com o veículo definido por software, eu tenho também outros desafios que eu vou ter que enfrentar, né? E daí é exatamente isso. Eu vou conseguir entender o que está acontecendo só a partir das imagens ou eu preciso do contexto? Né? E daí como que a gente vai chegar lá? Então, a gente não tem ainda uma visão completa do futuro para conseguir ter essa resposta. A inteligência artificial é parte do produto, mas, com certeza, sem a inteligência artificial, a gente não vai chegar onde a gente quer. Faz total sentido. Acho que até porque você comentou que a companhia é muito complexa, assim, né? Vamos dizer, é muito diverso de você pegar coisas que talvez vocês estão muito na vanguarda, porque aquele segmento puxa, e outros que a própria digitalização do segmento está um pouco, digamos assim, para trás, né? O que dessas coisas que mais te interessa, que te move, assim? Você fala, cara, isso aqui seria muito legal de ver acontecer. Então, é difícil. Quando a gente pensa em mobilidade, mas só voltando um pouquinho, a gente tem o contrário, né? A legislação, a falta da legislação, ela freia a inovação. Então, eu não posso avançar mais porque eu não sei como é que vai ser, de fato, o modelo, porque a legislação não diz de quem que é a culpa, por exemplo, né? Então, a gente tem outros sabores também, né? Não é só a questão da tecnologia pela tecnologia, mas sim mesmo a questão do resto do ecossistema. Mas existem várias coisas que seriam muito interessantes da gente ver. Quando a gente pensa no ecossistema como um todo, quando a gente pensa nas possibilidades de integração, existe muita coisa que a gente poderia atingir justamente por conectar
as coisas. E daí, quando a gente pensa em rastreabilidade, quando a gente pensa em reutilização, em economia circular, quando a gente pensa em como o mercado pode ser transformado em termos de outros modelos de negócio onde você premia quem, por exemplo, está fazendo um consumo mais consciente ou coisas do tipo. Enfim, é uma infinidade de coisas que pode ser conectada e que tem a cara dessa tecnologia para a vida, né? E eu imagino que isso possa ser um modelo de negócio para o futuro mesmo, né? Então, quando a gente pensa em mobilidade, a gente vive pensando em mercado de carbono, mas a descarbonização é alguma coisa mais interessante do que só falar de créditos, né? Quando a gente fala realmente de reutilizar, diminuir o footprint, né? Reutilizar é mais interessante até do que reciclar, né? Então, tudo isso pode ser conectado e a Bosch está muito ativa na questão de economia circular, está muito ativa dentro de todos esses ambientes onde existe essa questão da tecnologia para a vida. Uhum. Eu queria pegar um gancho também do que você acabou trazendo aqui, do framework, da mudança de mentalidade da companhia. Você tem uma trajetória bastante extensa na companhia, já viu muitas áreas diferentes e agora está, de alguma maneira, vindo lá do produto, passando por uma área de TI talvez mais de apoio e agora muito mais com função para o mercado. O que você acha que é especial assim, dentro da Bosch, como cultura da companhia? O que é uma fortaleza que para ambientes de incerteza, como a inovação pede, você acha isso aqui é uma coisa que a gente se apoia muito? A Bosch é uma empresa que fala abertamente dos seus valores, né? Então, eu sempre digo que é um lugar muito fácil de você saber se você vai se dar bem ou não. Se você se identifica com os valores da empresa, tem tudo para dar certo. Se você não se identifica, aí vai ficar complicado, né? E eu acho que isso é alguma coisa que é muito interessante, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam só olhando para a questão da Bosch ser legalista, etc., mas para mim é muito mais do que isso. É essa empresa que foi criada e se sustenta há muito tempo, quer dizer, só de Brasil, a gente está falando de 70 anos esse ano. América Latina, a gente está falando de 100, né? E da companhia em si, a gente está falando muito mais do que isso. E ela se sustenta justamente porque sempre foi fiel a essa questão de ter um True North, que é a tecnologia para a vida, e ter esses valores que são muito importantes para a empresa, né? Então, você sabe o que esperar da empresa, e a empresa espera isso de você de fato. Muito bonito, assim, e acho que esse propósito que você comentou de tecnologia para a vida acaba amplificando, né, o sentido de eu posso trazer mais o lado da tecnologia para aplicar a vida, eu posso trazer mais a vida para entender como a tecnologia dialoga. Mas daí pensando na jornada do Rodrigo, que agora cuida dessa parte do digital, da TI, etc. É meio que natural que as pessoas que cuidam desse chapéu queiram trazer novidades tecnológicas para as pessoas acompanharem. O quanto isso acontece, né, dentro da Bosch e o quanto você acha que a gente ainda tem, como companhia, mais coisas para beber de fora, dado que você tem muito mais companhias do mundo do SaaS ou as fintechs, enfim, tem muitos segmentos que criaram versões novas dos seus modelos de negócio e que talvez muitos dos mercados que vocês estão se transformando agora, né? Uhum. A pergunta é muito interessante. Em termos de tecnologia mesmo, né? Não estou falando do digital ainda. Uhum. Em termos de tecnologia, como eu falei, nosso centro de pesquisa é muito grande. Até tinha trazido uma colinha aqui, mas alguma coisa como mais de 40 mil pessoas são pesquisadores. Então é muita gente de verdade. Então, com certeza, e a Bosch também tem um número de patentes por ano que é totalmente invejável. Tecnologia, ela é alguma coisa essencial dentro desse contexto. Então, tem muita coisa nova acontecendo. A todo momento, se você olhar para os nossos grandes centros de pesquisa, tem alguma coisa acontecendo. Eu consigo lembrar da época em que
eles estavam começando a desenvolver algumas tecnologias que se tornaram realidade em horizonte de 5 anos, né? E dentro do segmento de mobilidade. E foi muito fascinante ver toda essa jornada, desde a pesquisa básica dos papers que eles estavam emitindo até o produto final que funcionava e que funciona e que hoje em dia é parte integrante de um dos nossos produtos. Quando eu penso no digital, a gente tem outras constelações, né? Então, a gente tem gente que em determinados segmentos causou já a disrupção, que realmente saiu na frente e teve uma ideia fantástica. E isso vai acontecer cada vez mais, a gente sabe disso. Então, é uma questão de tempo até alguma dessas atingir algum dos nossos negócios, né? E daí, dentro desse contexto, as pessoas realmente estão investindo bastante, que foi o que eu falei lá no começo, para a gente conseguir virar essa chave e começar a entender que isso é uma realidade. A gente tem que começar a olhar para outros campos para conseguir trazer exatamente esse novo elemento, essa nova postura e fazer com que as coisas aconteçam. Dentro das áreas que fazem a governança das parcerias, existe toda uma observação do mercado e existe um relatório das grandes tendências que é elaborado por uma área de estratégia central que é distribuído para a companhia como um todo. Lá a gente sempre tem esses elementos para a gente refletir. Obviamente não dá para esperar que todo mundo leia aquilo, é um documento denso, são mais de 300 páginas todo ano, mas é um documento extremamente interessante, onde se fala de coisas que estão sendo observadas no mundo inteiro e coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. E esse tipo de awareness que a companhia faz para a comunidade como um todo, eu acho que é exatamente a semente que a gente precisa para conseguir alavancar esse tipo de atitude. Tem coisa nova. Eu tenho que prestar mais atenção nisso. Isso pode ser uma nova ideia para um produto, né? Talvez com os pods, né? Isso acabe até servindo muito mais de munição para o backlog ficar robusto, que não estou esperando necessariamente uma definição corporativa do que fazer com aquela tecnologia, eu já emprego com rapidez. Exato. Então, a gente tem instrumentos, né, para que isso continue sendo fomentado dentro da empresa. É isso que me deixa muito esperançoso no sentido de a Bosch tem o que é necessário para continuar na vanguarda. Muito legal. A gente está chegando já na reta final aqui. Queria que o pessoal tivesse um momento se liga aqui, Brook. Como que eu acompanho a Bosch, como que vocês costumam manter esse contato com o cliente. Afinal, hora é B2B, hora é B2C, mas certamente é uma marca que as pessoas reconhecem, né, como de qualidade. Mas para acompanhar o que vocês têm feito, como que o pessoal pode fazer? Então, a Bosch está presente em diversas mídias sociais. Então, tem conta do LinkedIn, tem conta no Instagram. Normalmente, sempre sai alguma coisa lá. Tem um movimento muito interessante também, se você conhece alguém da Bosch, que é um Bosch Voice. A gente vive postando os principais temas dentro do LinkedIn. Então, dá para seguir tanto uma coisa quanto a outra. Depois, no final, a gente pega os endereços direitinhos, a gente deixa aqui. Legal. Pelo menos os principais canais que a gente interage. Mas, de qualquer forma, dentro do contexto das grandes coisas que estão acontecendo, a gente tem, de fato, aí o lançamento que a gente fez do Drive-P, a gente tem... no ano passado, a gente fez uma participação bastante substancial na AgriShow. Esse ano a gente deve ter uma próxima participação. Mesmo as comemorações dos 70 anos devem disparar algumas coisas mais para o mercado, para todo mundo saber o que está acontecendo. Então, vem bastante coisa por aí. Que maneiro. Para os empreendedores que querem ter contato com a Bosch, que dica que você dá para eles aqui de que assuntos ou de que abordagem que eles devem ter? Eu acho que, basicamente, a gente precisa sempre entender o mercado que a gente está atuando. Como eu disse, tem um espaço
onde esse grupo que trata mesmo das parcerias está atuando. Então, a gente tem canais onde isso acontece. O Fernando Matsunaga, com quem vocês têm contato, é um desses canais. Mas, basicamente, a gente tem muitas antenas dentro da corporação. É sempre bom a gente pensar exatamente quais são as áreas em que a Bosch está atuando, mas, de um modo geral, a Bosch sempre é muito aberta a ter esse tipo de interação, sim. Que maneiro. Rodrigo, super obrigado aqui pela presença no LigaCast. Foi muito enriquecedor e é muito bonito de ver uma empresa com tanta história e com uma projeção tão grande, número de funcionários, de faturamento, conseguir orbitar entre tantos mercados e ainda ir do mundo físico para o digital e colocando ali um molho especial da inteligência artificial. Muito obrigado e fica o convite da gente a bater o papo para próximos. O pessoal que quer fazer benchmark lá no framework da Bosch, tá aqui depois o Rodrigo, a gente coloca o LinkedIn dele para o pessoal acionar. Galera, quero agradecer demais a audiência nesse mais um episódio do LigaCast. A gente quer sempre trazer aqui histórias de empresas e pessoas que estão transformando de fato inovação em casos reais, né, de mudança, e é um caso, como a gente viu hoje, que a Bosch faz muito bem e faz globalmente falando, né? Então, mais um caso para você ter de referência de empresas que fazem a coisa acontecer. Fiquem ligados nos próximos episódios e se você quiser recuperar todos os episódios que foram feitos, a gente tem uma playlist no nosso YouTube com todos os LigaCasts organizados. Fiquem ligados e um grande abraço.